Eu fico pensando, não vou muito longe não, eu fico pensando nesses espíritos que quiseram tomar o trono de Deus. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, essa gente queria tomar trono de quem? Se oferecesse trono para eles, ouro para eles, isso não está dizendo nada. Não tem o menor valor para os espíritos iluminados, para os espíritos superiores. Então, como espíritos, anjos puros, iriam brigar com Deus para tomar o lugar de Deus e passar ele para trás. Não existe, não. Isso também não é aceitável pelas nossas cabecinhas. Não pode ser aceitável pelas nossas cabecinhas. Então, esse Deus, inteligência suprema, tudo criou para a perfeição. Nós somos a criação de Deus. Nós também somos, fazemos parte da criação de Deus. O planeta também. Esses criminosos, esses nossos irmãos que estão lá, claro que eles vão ter que passar pelos sofrimentos correspondentes ao sofrimento que eles estão causando aos outros. É claro. Mas eles também serão santos um dia. E eu, para arrematar e para ninguém ficar achando que eu estou sendo muito metido nisso, muito orgulhoso e arrogante, pedante, porque eu quando falo firme assim, as pessoas dizem, olha como ele é metido, olha como ele é arrogante, olha, não, eu quero causar impacto mesmo. Vocês têm que pensar nisso. Eu não estou falando para me seguir, eu estou falando que vocês têm que ser teólogos. O que é teólogo? É entender, é estudar, é pesquisar Deus. E vocês não precisam ir para a faculdade. Eu vi até agora há pouco tempo um camarada falando na televisão que ele está terminando o curso superior de teologia. É tão engraçado. Terminando um curso superior de teologia para achar que Deus vai mandar todo mundo para o inferno. Você precisa fazer curso para pensar uma bobagem dessa? Um curso de teologia válido seria para entender um Deus superior que não perderia uma de suas ovelhas, uma de suas galinhas, um de seus bois, um de seus macacos. Porque um criador de qualquer dessas coisas faz tudo para não perder nenhuma codorna. Se Paulo tivesse aí, eu ia perguntar se ele não tem cuidado quando adoece uma codorna. Claro, ele vai tentar salvar essa codorna. E aí estamos falando num Deus que é o Criador de todo o universo, que não se preocupa em perder 4 bilhões e 800, botou aqui um dos seus filhos, que foi Jesus, para só quem crer nele seja salvo? Claro que não. Raciocinem sobre isso, pensem legal sobre isso, e vocês vão ver que vocês vão começam a entender melhor. Vocês passam a ter uma convicção. Vocês não precisam estar com o livro debaixo do braço para ler para ninguém. Vocês sabem, vocês têm argumentos, vocês podem ajudar as pessoas a elas pensarem também diferente, elas começarem a mudar. Nós, individualmente, não vamos salvar o mundo, e nem estamos aqui para isso. Mas individualmente, vejam bem, se nós não prestarmos para salvar a nós próprios, para nós mesmos nos iluminarmos, nos esclarecermos, nós aí é muito ruim também, né? Aí nós estamos sendo muito inúteis. Se nem para a gente vai prestar para nada, então nós não estamos aqui para salvar o planeta. Nem vamos salvar o planeta. Mas nós estamos aqui para resolver o nosso problema. Pensem bem nisso. Raciocinem bem nisso. Jesus nos ama? Claro que nos ama. Falaram até lá, como é que pode misturar Jesus com o Kardec ou com o demônio? Qual a relação que tem entre Jesus e o demônio? Não se pode misturar. A relação é tão grande que Jesus é irmão do demônio e o demônio é irmão de Jesus. Não é? A diferença é que Jesus já atingiu o grau de perfeição. O demônio está no caminho. Isso não é justo? É um mecanismo que todos seremos semelhantes a Jesus. Todos estaremos na perfeição um dia. E quem pode ser contra isso? Por quê? Por que nós vamos ser contra isso? Se esse é um processo que salva todos, por que nós vamos... Não. Eles no inferno e nós salvos. Isso já quebra a legitimidade de quem pensa assim, de se dizer cristão. O evangélico não pode pensar desse jeito. Ele já está quebrando a própria estrutura do cristianismo, do evangelho. Porque lá está escrito, amarás ao próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Amarás ao inimigo, porque os amigos, os ignorantes aí, os mau caráter já fazem, como os fariseus. Os amigos eles já amam. Então nós temos que amar o inimigo. É a recomendação dorsal, da espinha dorsal do cristianismo. Se nós temos que amar o inimigo, por que aí Deus manda os dele para o inferno? Olha só, olha como é incoerente. Jesus manda para nós sermos perfeitos,
amarmos e perdoarmos os inimigos. E Deus estaria mandando os dele para o inferno. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Logo, você está vendo que essa ideia de inferno e essa ideia de salvação através de Jesus, ou inferno pela não aceitação de Jesus, não faz o menor sentido. Dentro do próprio cristianismo, nós temos elementos para entender que isso não faz o menor sentido. Pensem vocês nisso, raciocinem sobre isso. E façam as perguntas, já que não teve nenhuma hoje, né? Que hoje seria a reunião de perguntas e respostas, mas já que não tivemos nenhuma hoje, é porque o mês está acabando e pegando a gente de surpresa. Já perceberam que eu falo assim, pô, mas já estamos no fim do mês de novo? O fim do mês pegou a gente de surpresa. A reunião de diretoria foi quinta-feira retrasada, né? Me pegou de surpresa, eu e a Deide. Quando eu toquei para a Deide na segunda ou terça-feira, falei, Deide, eu tenho que preparar a ata, que é a reunião na próxima quinta. Ela falou, é. Aí ela falou, não é na próxima, é na outra. Eu falei, eu também achava que era na outra, Deide, mas é agora, depois da manhã. Então, esse fim de mês aí nos pegou de surpresa. Aliás, esse mês parece que tiveram cinco sextas-feiras, se eu não me engano. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, pensem em tudo isso que nós falamos, e com mais tudo que vocês vão ver aí na televisão até domingo e tal, pensem nisso e façam as perguntas para domingo. Aliás, não, domingo agora não é o último, não é? Domingo não é, eu acho que não é o... Não, o domingo é. Domingo é, né? A terça que não é, né? Não é? Terça já é 30. Ah, então é a última também. Pô, então é tudo último, por que eu estou falando que não é? Eu estou fazendo uma ginástica danada para falar para vocês que não é. Mas tudo é o último, assim. Não é, então tá. Tá vendo? Me pegou de surpresa mesmo. Mas então faça a pergunta para domingo, que aí tragam para cá e a gente comenta, tá? Muita paz para todos. Continuem, comprem o Livro dos Espíritos, se não tiverem, né? Ou então esperem ganhar aqui, mas estudem o Livro dos Espíritos com calma. Volto a dizer, não é ler batido, não, vá com calma, volta, analisa, vê essas confusões que estão dando pela guerra, assassinato, diz tudo aqui. Por que guerra? Por que violência? Por que tudo isso? Aí vão aqui ver, lê no clima, está acontecendo e tal, então vem aqui, procura e pensa no que está escrito aqui, raciocina, pensa qual seria a outra explicação que você conhece melhor do que essa. Qual a outra informação ou a outra fundamentação que dão as outras religiões? Analisa, bota na balança. Se você achar que é deles, não tem problema. É esclarecimento próprio, pessoal. Fiquem com a deles, não tem problema. Não vão ser malditos por isso, nem vão para o inferno por isso. Fiquem com aquilo que acharem sensato, mas passem pelo seu raciocínio primeiro, que aí vocês vão ser aquilo que vocês acham que devam ser. E não aquilo que meu avô era espírita, minha avó era espírita, meu pai era espírita, minha mãe era espírita, então você é espírita. Por quê? Você pode quebrar isso. Eu posso até dizer o contrário. Meu avô era católico, minha avó era católica, minha mãe era católica, meu pai era católico, e eu era católico até ser espírita, até conhecer o espiritismo. Hoje eu sou espírita e eu já fui católico. Fui da cruzada da juventude católica, tinha uma faixa bonita, amarela. Sempre gostei de pesquisar isso, sempre gostei disso. Mas sempre tive problema com as perguntas que fazia. Aí começava a complicar, e aí os padres não gostavam, como os pastores não gostam, mas isso é problema deles. Nós não temos que seguir pastor, padre nem espírita. Nós temos que seguir aquilo que nós achamos que convence, aquilo que nós achamos que explica, aquilo que nós achamos que nos conforta, nos dá segurança em Deus. Lembro sempre isso, venham sempre para Deus. Quando estiverem meio confuso, meio perturbado com a ideia disso ou daquilo, venha para Deus. O que Deus acha disso? O que você no lugar de Deus faria? Você começa a acertar mais do que esses estudiosos aí que estão se formando em teologia, pós-graduados em teologia, para chegar à conclusão que Deus vai mandar todo mundo para o inferno que não acreditar em Jesus. Isso não é estudar Deus. Isso não é estudar Deus. Isso é botar aquela viseira que o burro põe e ficar andando só para a reta, só ver aquilo que ela tem. Isso é colocar viseira. Então nunca admitam viseira, nunca aceitem cabresto, rédea, nunca aceitem isso. Sejam livres. E aí está uma excelente opção para essa liberdade, conhecer isso aqui. Porque aí nós não vamos ter preconceito achando que nós estamos salvos ou estamos no inferno. Não.
Eles lá, olha, esse pessoal envolvido nesses crimes aí, olha, cuidado, nós não podemos afirmar que eles não podem passar à nossa frente. Podem, eles podem mudar e passar na nossa frente. Porque nós podemos estar sem cometer isso, mas marcando passo. E eles, no sofrimento por que estão passando ou vão passar, podem mudar e avançar mais do que nós, agir mais do que nós. Então, olha que religião, o Espiritismo nos dá esse conhecimento, essa informação. Não se julguem melhor do que os outros, que estão aceitando Deus, algo imortal, reencarnação, mundos habitados e comunicação dos espíritos. Não somos superiores por isso. Nós só temos mais informações e informações mais seguras para nós sermos melhores. Isso nós temos. Nós, pelo contrário, temos mais responsabilidade do que aqueles que estão achando que Jesus vai salvá-lo. Faz o que quer e depois Jesus salva. Então eles estão sendo mal informados. Agora nós não. Se nós estamos tendo uma informação segura, uma informação inteligente e clara, os nossos erros pesam mais do que os dele. Então todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos na mesma escola da vida e do planeta Terra. Mas para cada um de nós fazermos o dever de casa, cumprirmos as nossas obrigações, nos autoconhecendo, nos automodificando e ajudando quem nós pudermos a pensar também de uma forma diferenciada. Que Deus nos abençoe e até, então vai ser o domingo também. Até domingo.